Eu convido você, agora que você está de pé, pega a sua Bíblia, vamos ler aqui. Ei, glória a Deus. Vamos ler Êxodo, capítulo 2. Êxodo, capítulo 2, versículo 23 a 25. Êxodo, capítulo 2, versículo 23 a 25. O texto nos diz assim: decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o Senhor, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Amém. Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Eu coloco, Senhor Deus, e apresento a Ti, os Teus filhos. Apresento o nosso coração diante de Ti, dizendo, Pai, que estamos com o nosso coração aberto, disponíveis para ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor. Queremos, Senhor Deus, nessa noite sair daqui, Senhor Deus, motivados, ó Deus, no nosso coração, entendendo a obra que o Senhor realiza na nossa vida. É obra poderosa. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Você pode tomar o seu assento? Pode colocar aí, por favor, a imagem aí. A projeção é mudança. Isso, obrigado. Pode passar? Bom, o tema que eu coloquei para essa mensagem foi: mudanças fazem parte do processo. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Quantos aqui tem tido experiência com mudança? Você que sai da tua casa, né, embala tudo e vai para um outro lugar. Quem aqui, quantos tem tido essa experiência com mudança? Tem tido essa experiência? Olha, eu posso dizer para você que eu me mudei ao longo da minha vida, que eu me lembre, né? Eu já me mudei 5 vezes. 5 vezes. Mas a mais clara das mudanças que eu fiz foi a terceira, a quarta e a quinta, né? A terceira e a quarta são as que estão mais vivas na minha mente. E eu gostaria de perguntar a você que tem tido experiência com mudança, como é que foi isso? Como é que foi juntar as suas coisas, embalar, preparar, colocar num transporte, chegar na casa nova, tirar tudo aquelas embalagens e colocar tudo no lugar? Foi tarefa fácil? Foi tarefa fácil? Eu acredito que não. Quantos aqui estão aí com 3 meses que se mudaram? 3 meses. Me mudei faz 3 meses. Tem alguém aí que se mudou faz 3 meses? Tem lá atrás. Eu vou fazer uma pergunta para você. Já está tudo no lugar? Não. Né? 3 meses. Ainda não está tudo no lugar, né? Eu me mudei fez 1 ano agora em fevereiro. E eu quero dizer para vocês que ainda tem lá no meu quartinho 2 tem 2 caixas com algumas coisas que eu fico pensando, Deus, o que eu vou fazer com isso aqui? Eu tenho tanta apostila dentro de caixas que eu fico me perguntando onde estavam elas antes da mudança. Onde estavam? Porque eu não consigo encontrar, apesar de morar numa casa maior, eu não consigo encontrar lugar para botar essas apostilas. Mas mudança é assim, mudança ela não acaba de um dia para o outro. Mudança tem suas implicações, né? Então eu coloquei assim, mudança é o significado, né? É o ato de mudar, trocar ou alterar, né? Então, mudar, pode passar? Aí eu coloquei ali, mudar, significado, mudar é deslocar ou transferir-se para outro local. Trocar é substituir. E alterar é modificar-se ou transformar-se. E o grande fator é que isso pode acontecer na nossa vida, nas questões sociais, de esferas sociais,
como pode acontecer também na nossa vida pessoal. Tanto nós precisamos viver esse processo de mudança, que o próprio apóstolo Paulo, ele fala lá em Romanos, no capítulo 12, ele fala assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, a mudança ela também precisa ser pessoal. Então, mudanças acontecem, mudanças fazem parte do processo. Eu compartilhei essa mensagem com a juventude, no contexto de juventude. E eu quero compartilhar com você essa mensagem de maneira rápida, eu não quero me deter em detalhes, mas eu quero compartilhar com você essa mensagem no sentido em nós entendermos que as mudanças, elas são necessárias, tá? Para o nosso crescimento. Elas são necessárias para nos tirar da nossa área de conforto. As mudanças são necessárias para nos fazer olhar para a vida e entender que Deus está num processo de constante trato e cuidado conosco. Porque esses momentos de mudança na nossa vida, eles são preciosos. Vamos pensar um pouquinho. O texto nos diz sobre a morte, morreu o rei lá no Egito. E o fato é que o rei, quando ele... Decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito. O fato é que o rei, quando morre toda a geração de José, todos os seus filhos, todo aquele povo que caminhou e viveu aquele tempo de escassez, que viveu aquele tempo de abundância, e que o nome de José foi o máximo lá no Egito, e José chamou a sua família habitou em uma daquelas cidades do Egito, e as famílias ali se multiplicaram. Só que agora morre aquele rei que tinha participado, que tinha presenciado, que tinha vivido isso, e sobe ao trono um outro rei que não conhece José, não conhece a história, ouve falar, mas não experimentou aquele tempo com aquele povo. E agora, apesar do povo ser numeroso em uma cidade, está peregrino em uma nação, quando o rei olha para aquele povo, o rei teme aquelas pessoas. E a expressão que ele usa esses hebreus, eles são muito numerosos. Então, vamos sobrecarregá-los com tarefa, com trabalho. Vamos impor sobre eles grande peso, para que, quando vier a guerra, eles não se unirem aos nossos inimigos e nos atacarem. Então, com receio, com preocupação daquele povo, o rei sobrecarrega os hebreus. Mas o texto nos diz que os hebreus estão sobrecarregados, escravos no Egito, trabalhando, fazendo tijolo. E a cada momento é mais sobrecarga, e mais sobrecarga, e mais sobrecarga. E chega um momento que eles clamam ao Senhor. Eles são escravos, mas eles sabem a história, porque a história foi passada de pai para filho. Eles sabem que existe um Deus. Eles sabem que o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, tem uma promessa para eles. Eles sabem que existe uma promessa, mas estão escravos no Egito, vivendo sobre grande aflição. E eles decidem clamar ao Senhor, buscar o Senhor. E o texto nos diz que o clamor deles chega aos ouvidos do Senhor. E quando o clamor chega, Deus se lembra da promessa que fez a Abraão, a Isaac e a Jacó. E o texto nos diz que, ouvindo Deus o seu gemido, versículo 24, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Quando Deus lembrou-se, Deus falou-se, é a minha versão, né? Deus se lembra e decide: vou fazer algo, vou libertar o meu povo. E o que Deus faz? Deus chama a Moisés, um homem que havia aprendido as ciências do Egito, era hebreu, mas havia aprendido as ciências do Egito. Um homem que, por 40 anos, aprendeu toda a ciência, mas porque matou um egípcio, ele acabou fugindo para o deserto, e depois de viver 40 anos no deserto, Deus chama esse homem agora com 80 anos.
Deus chama esse homem para cumprir, para atentar para a promessa que ele havia feito a Abraão, Isaque e Jacó. Promessa essa, queridos, que levou 400 anos. Um grande tempo. Aconteceu com os antigos no Egito. Você pode abrir a sua Bíblia em Gênesis 15, versículo 13 e 14. Gênesis 15, versículo 13 e 14. O texto diz assim, tem como título, o Senhor entra em aliança com Abraão. E diz assim, então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tente sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Queridos, olha que coisa interessante. Deus fez uma promessa. Deus disse o tempo do cumprimento dessa promessa. E o tempo se passou. A história foi compartilhada. As verdades sobre o Senhor foi compartilhada. Só que agora existe um povo que está vivendo essa escravidão. E eles clamam nessa escravidão por uma mudança. Eles clamam pela presença do Senhor na vida deles. E o clamor deles por Deus fez com que Deus tomasse uma ação. Deus chamou a Abraão. Deus chamou a Moisés. E Moisés agora tinha a responsabilidade de ir até Faraó. Porque assim como ele iria libertar os hebreus, Faraó e o Egito também deveria ser julgado. Deveria ser responsabilizado por causa da sujeição ao povo que Deus escolheu. Então Deus tem o seu propósito nesse chamado. Deus tem o seu propósito nos não que o Faraó está dando para Moisés. Tanto que o próprio Deus falou, Faraó, eu vou endurecer o coração de Faraó. Só que o povo não sabe o teor desta conversa que está acontecendo entre Deus e Moisés. O povo está lá fora, clamando por uma mudança. E Deus está aqui trabalhando para realizar aquilo que o povo está clamando. Só que muitas vezes, queridos, como eu tenho compartilhado e falado em alguns momentos, quando nós falamos que Deus é bom, muitas vezes a nossa referência de bom é quando alguma coisa boa acontece conosco. Nós temos um entendimento, talvez às vezes nosso entendimento não vai, ele não se expande, no sentido de entender que Deus trabalha. E muitas coisas que Deus faz para nosso benefício, às vezes não é favorável para nós. Só que Deus está trabalhando. E ainda que naquilo que esteja acontecendo comigo e com você não seja hoje favorável, não quer dizer que Deus não seja bom ou que Ele não está trabalhando a nosso favor. A Bíblia nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que vivem segundo o seu propósito. Então, se você ama a Deus e vive segundo o propósito dele na tua vida, entenda e creia nessa verdade. Todas as coisas cooperam para você. Ainda que uma dessas coisas, que são todas, não sejam favoráveis aos seus olhos. Não animem o teu coração. Não motivem o teu coração. Não te dê alegria no momento. Mas olha, eu tenho aprendido que Deus, Ele trabalha nas horas difíceis. Como é para você, como você consegue se relacionar com alguém ao seu lado que é de difícil trato? Como é que você se relaciona? Sabe aquela pessoa que você fala assim, caramba, como é difícil lidar com fulano? Queridos, entenda, Deus está trabalhando no teu caráter.
Essa pessoa, ela está sendo usada por Deus para melhorar você. Essa pessoa, ela funciona como um filtro na sua vida. Se você se comporta e age com ela, conforme a palavra de Deus, se você consegue praticar o fruto do Espírito, permitir que ele flua da tua vida, amor, paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, você consegue evidenciar isso ao lado dessa pessoa de difícil trato. E esse evidenciar o fruto do Espírito Santo, isso é bom para você, porque você vai caminhar com alegria. Essa pessoa vai ser confrontada, porque quando ela olha você fluindo no Espírito, ela consegue entender como pode essa pessoa se relacionar comigo, porque você acaba mostrando para ela quem ela realmente é. Mas para isso você precisa fluir no Espírito. Porque se a pessoa é complicada e você também é complicado, que diferença há entre você e ela? Se a irmã Sebastiana estivesse por aqui, ela iria gritar, fala a Deus. Eu lembrei dela agora. É fato, queridos. Ou nós vivemos a palavra do Evangelho, entendendo que as mudanças na nossa vida, os momentos de dificuldade, os momentos que nós, de repente, não gostaríamos de passar por ele, é um tempo de treinamento, onde Deus está trabalhando na minha vida. Se eu conseguir entender isso, eu vou passar pelos momentos difíceis com tranquilidade. Eu vou lidar com os momentos difíceis com mais clareza, com mais leveza, com mais simplicidade. Quantos casamentos, queridos, estão indo de água abaixo, porque o casal não consegue se entender. Um é crente, o outro não. Aí o que é crente acha que o que não é crente está errado. Ele tem que mudar, ele tem que se converter, ele tem que entender, quando na realidade você tem o Espírito Santo e você tem mais capacidade do que o outro para entender. Porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele te convence do pecado, do juízo, da justiça. O Espírito Santo é o teu consolador, é o nosso consolador. O Espírito Santo é o nosso amigo. O Espírito Santo, ele habita, ele é residente em mim e em você. O Espírito Santo é Deus. Deus dentro de nós, será que Deus dentro de nós não temos capacidade de nos relacionar com alguém de difícil comportamento? Deus está dentro de nós, dando para mim e para você todas as condições necessárias para que possamos nos relacionar com as pessoas difíceis. Mas nós temos vivido as mentiras do mundo e temos vivido uma vida tão individualista que, mesmo sendo cristãos, mesmo lendo a Bíblia, mesmo tendo o Espírito Santo, nós não damos lugar para que o Espírito Santo evidencie o seu fruto. E então Deus possa ser glorificado através da minha renúncia. Porque, queridos, eu e você fomos capacitados para isso. Eu sei que não é fácil. Queridos, eu não estou aqui dizendo para você que o Evangelho é show de bola no sentido em que nós somos super pessoas. Não. Tem hora que a vontade é pular no pescoço, né? Não é assim? Mas quando você permite que o Espírito Santo atue na tua vida, mesmo querendo pular no pescoço, você se contém. Mesmo querendo pular no pescoço, você diz, Deus, me dá graça, Senhor. Aí você sai para o canto, aí você fala assim, assim, Deus me inspira a orar, Deus me ajuda a orar, Deus me faz ser um homem de oração. Mas você já reparou que nessa hora você começa a orar rápido? Quando o negócio fica estreito, você está aqui, o negócio ficou estreito para você, você vai, o olho vai enchendo de lágrimas, quando daqui a pouco você sai para o lado e fala assim, Deus, Tu é bondoso, Tu é grande, Deus cuida de mim, Deus me ajuda, Deus não deixa eu tomar essa atitude. Por quê? Porque você está cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo está fazendo você exercer domínio próprio. O domínio próprio é do Espírito Santo. Então nós precisamos permitir que Ele flua através de nós.
Mas para que ele flua através de nós, as mudanças são necessárias, querido. E aí você chega em casa, está com sérios problemas em casa, está com sérios problemas na escola, sérios problemas no trabalho, e você fala assim: Deus me dê paciência. E a paciência é um fruto do Espírito. E você tem a paciência dentro de você, fluindo pelo Espírito. E você não está conseguindo evidenciar. Sabe o que vai acontecer? Mais problema. A coisa vai começar a apertar mais. Sabe para quê? Para que você possa exercer, para que você possa, liberar, para que você possa permitir que o Espírito Santo flua. E aí, quando você flui em paciência, em um momento conflituoso, porque, queridos, fluir em paciência quando está tudo bem, vamos convir que glória há nisso. Está tudo muito bem, dinheiro está no bolso, família está tudo muito bem, as coisas estão acontecendo legal, as coisas estão fluindo, não estamos precisando de nada, então somos pacientes, somos amorosos, somos carinhosos, somos afetuosos. Mas, queridos, é no momento de maior dificuldade que nós precisamos permitir que o Espírito Santo evidencie. E as mudanças que acontecem nas nossas vidas, elas são um instrumento que Deus usa para glorificar o nome dele através da minha e da tua vida. Isso aconteceu com Israel, queridos. Pastora, a gente podia colocar o relógio para o outro lado, né? Que aí quem está lá vê a hora, mas a gente aqui fica tranquilo. Queridos, é fato. Vamos pensar? É muito bacana. Eu conversando com os jovens, eu cheguei a comentar com eles que como é que foi a palavra que eu usei? É até nostálgico, né? Falar assim: mas o povo de Israel atravessou, o Mar Vermelho a pés enxutos. É um clássico. Todo mundo conhece. Abre a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 14. Já está em Êxodo, né? Vamos para capítulo 14. Como você hoje, vou perguntar a um pastor, pastor é um homem de fé. Vou perguntar ao pastor é um homem de fé. Eu pergunto para você, olha para você mesmo, nesse momento, pensa em você mesmo, como você é, o seu comportamento, seu temperamento, você se conhece. Vou te perguntar o seguinte. Versículo 19. Então, o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Versículo 20. E ia entre eles e o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles e para este esclarecia a noite. De maneira que, em toda a noite, este e aqueles não puderam aproximar-se. Versículo 21. Então, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Pergunto eu para você. Você está entre o povo de Israel. À noite, o inimigo está te perseguindo. E você sabe que você está ouvindo o barulho do trotel do cavalo. Você não está conseguindo ver, mas você está ouvindo o barulho. É uma multidão imensa e você está no meio de uma multidão. Todo mundo falando, sabe lá Deus o quê? Sabe lá Deus o quê que estão falando? Muitos murmurando, muitos reclamando, muitos amaldiçoando, muitos questionando. E de repente começa um vento veemente. Gente, pensa num vento. O vento começa, impetuoso, e ele começa a ventar, e o mar começa a se abrir por causa da ventania, e o mar se divide em duas bandas. Eu pergunto a você, você ia esperar alguém passar ou você ia sair correndo pelo primeiro? Ou você ia ser o primeiro, ou você ia procurar ficar no meio do povo. Vamos dizer o seguinte, vai que o mar lá se solta, e o mar daqui se solta, eles morrem primeiro e eu consigo voltar para o outro lado. Porque, queridos, nós somos assim. Quando vem uma mudança ou uma dificuldade, a primeira coisa que a gente tenta fazer é se safar dela.
É a primeira coisa que a gente tenta fazer. E isso eu não estou aqui fazendo crítica, até porque eu entendo a nossa natureza humana. Mas nós precisamos entender que a vida com Deus é por fé. Não dá para mim caminhar com o Deus da história, só com a história que me contaram. Não dá para mim caminhar com Deus se as circunstâncias estiverem boas. Não dá para mim dizer eu sou cristão quando está tudo bem. Eu preciso acreditar que existe um Deus comigo, que existe um Deus que vai ficar comigo eternamente. Sabe, a gente acabou de cantar aqui, tu não me deixarás jamais. A gente precisa acreditar nisso, que Deus é fiel e que Ele vai estar conosco até a consumação dos séculos. Precisamos crer nisso. E essa crença é o combustível que nos faz, somada à presença do Espírito Santo, a caminhar a passos firmes, vencendo as adversidades e as dificuldades à nossa volta. Porque mudanças acontecem. Vamos pensar um pouquinho? Eu não vou ler, tá? Vamos pensar, pode passar, por favor? Mudanças fazem parte do processo. Eu gostaria que você gravasse isso. Mateus 2, 19 a 23, fala sobre o momento em que o anjo se apresentou para José, dizendo para que José não tivesse medo de receber Maria, porque o que nela estava sendo gerado era do Espírito Santo. E José, ele, para não querer difamar Maria, ele queria deixá-la em secreto, mas o Espírito de Deus apareceu para ele em sonho, veio a ele em sonho e falou para ele, não tenha medo não, recebe a Maria. José recebe Maria e recebe uma promessa, dizendo que aquele que vai nascer de Maria seria o Salvador dos homens, iria livrar o homem do pecado. Então, debaixo de uma promessa, assim como, por causa de uma promessa, Deus se voltou para os hebreus, por causa de uma promessa. Queridos, a promessa é o combustível que nos faz caminhar olhando para o alvo, e é a promessa de Deus, ela se cumpre porque Deus é fiel. Então, se existe uma promessa, nós podemos caminhar acreditando nessa promessa, porque Deus é fiel para cumprir cada uma das promessas que Ele faz. E o grande fator é que há uma promessa para José e Maria, porém, olha as circunstâncias. O rei tenta matar as crianças. Você vai conseguir passar o mapa? Não. Consegue? Põe um mapa para mim, por favor. Ih, está virado. Tem como virar ele? Opa. Bom, tá bom, tudo bem. Queridos, olha só. Aqui, mais ou menos por aqui, fica a Judeia, onde Jesus nasceu. Belém da Judeia, onde Jesus nasceu. Por causa do rei querer matar as crianças, ele foi ministrado no coração para ir para o Egito, fugir para o Egito. E ele foge para o Egito. Eu estava fazendo algumas pesquisas, e a distância do Egito para Jerusalém é mais ou menos 450 e poucos quilômetros. Não tinha Uber. Naquela época não tinha ônibus. Ou será que tinha a Coesa lá? Não tinha ônibus. Cavalo, carroça, camelo. Ele sai da Judéia, desce para o Egito. E ele vai com essa criança, porque ele desce com a mulher e a criança para o Egito. Ficam lá um tempo, o rei morre, sobe ao trono um rei mais agressivo, um rei mais violento, Arquelau, que é filho do rei Herodes. E agora, o anjo fala assim, pode voltar para a terra de Israel, porque quem queria matar a criança já morreu. E ele volta. O interessante é que ele está no Egito. Ele iria voltar para a Judéia, que é a sua terra natal. Mas o anjo ministra no coração dele e fala assim, não. Precisa se cumprir a promessa. Jesus precisa nascer em Nazaré. E ao invés de parar na Judéia, ele sai do Egito, percorre todo o caminho e vem para Nazaré, na Galileia. Queridos, você consegue entender o contratempo, as dificuldades que José e Maria, junto com Jesus, viveu para cumprir uma promessa, para receber o cumprimento da promessa?
Você tem ideia das implicações, dos problemas, dos momentos, dos impactos, dos conflitos que eles viveram? Para que uma promessa se cumprisse. Havia uma promessa. Então, por causa da promessa, ele saiu do Egito, passou por todo o caminho e chegou em Nazaré. E a promessa se cumpriu. E Jesus cumpriu tudo aquilo que precisava cumprir. E o que eu quero compartilhar com você hoje é em que momento da sua vida hoje você está vivendo. Será que tem acontecido situações que têm mudado e essas situações têm gerado desconforto no teu coração? Tem gerado sentimentos, sabe, de aflição na tua alma? Será que alguma coisa saiu do lugar? E por essa coisa ter saído do lugar, ter mudado de situação, isso tem gerado no seu interior alguns sentimentos, e esses sentimentos têm feito você caminhar com dificuldade. Quando eu digo caminhar com dificuldade, estou querendo dizer o seguinte: existem pessoas, queridos, e isso é muito triste, pessoas que todos os cultos entram por essas portas, cantam louvores ao Senhor, ouvem uma palavra e voltam para casa no mesmo estado em que chegaram aqui. Estão vivendo num problema de sentimento tão intenso que não conseguem descansar, confiar no Senhor e se deleitar-se nele, apesar das circunstâncias, apesar das mudanças. Porque se Deus é Deus e Ele tem o controle da nossa vida, Ele sabe o que está se passando conosco. E você acha que Deus, que é o teu Pai, que sabe o que está se passando com você, você acha que esse Deus, que tem uma promessa de levar você para a vida eterna, Ele vai deixar você se perder pelo meio do caminho? Nós precisamos nos apegar à palavra do Senhor e acreditar que existe uma promessa para nós. Existe uma promessa. E nós precisamos caminhar baseados, fundamentados, crentes nessa promessa. Existe uma promessa de que você vai chegar num lugar de glória, aonde nada se compara às delícias daquele lugar. Um lugar de eternidade com Deus. Para você que crê no Senhor Jesus Cristo, que entregou a sua vida a Ele, para você que está caminhando em fé, eu quero dizer para você que está vivendo um momento de conflito, existe uma esperança. Fortaleça-se nessa esperança de estar eternamente com o teu Senhor e caminhe firme, não abra mão dessa verdade. As circunstâncias estão à minha volta, o problema está acontecendo, conflito eu estou vivendo, mas Deus está comigo todos os dias da minha vida. O Espírito Santo habita em mim, o Espírito Santo é Deus. Espírito Santo, tu és o meu consolador, muda o meu sentimento, muda o meu coração, me ajuda nessa dificuldade que eu estou vivendo. Espírito Santo, me ajuda. E você se apega ao Espírito Santo e caminha, olhando para o Senhor, o autor e o consumador da tua fé. Pode passar? Eu quero encerrar, queridos. Eu quero encerrar dizendo isso para você. Nós precisamos aprender a lidar com o novo. Porque quando a mudança vem, significa que você saiu da sua estrutura, você saiu do lugar de conforto, você saiu do lugar que era favorável para você. E alguma coisa nova está acontecendo. O que você precisa é aprender a lidar com isso que é novo. Esse novo momento da sua vida. Esse novo tempo da sua vida. Esse novo problema que você está vivendo. Esse momento da sua vida conjugal que você precisa aprender a lidar. Está com conflito com seu esposo? Você precisa aprender a lidar com os conflitos com o seu esposo. E através do seu comportamento ganhá-lo para Jesus. Você precisa aprender a lidar com os conflitos com a sua esposa e, através de um amor sacrificial, ganhá-la para Jesus. Você precisa aprender a lidar com seus filhos
e através da consideração e do entendimento de que ele é uma pessoa, apesar da idade dele, você vai conseguir compreender o teu filho. E entender que os momentos que ele está vivendo na vida dele são peculiares dele. Não dá para nós querermos que o nosso filho reaja como nós. O meu desejo é ver a minha filha tomando decisões como eu. Mas espera aí, ela tem a metade da minha idade. Ela não tem a experiência que eu tenho. Como eu posso querer que ela seja o que eu quero? Eu preciso entender que ela está no tempo dela e ajudá-la a viver o tempo dela. Amém, queridos? Como foi para os antigos lidar com mudanças? Como que eles lidaram com mudança? Foi fácil? Não foi fácil. E eu te digo mais. Uma geração, a geração que saiu do Egito, não entrou na terra prometida. Sabe por quê? Porque não é fácil lidar com mudanças. Você precisa querer aprender a lidar com o momento da vida que você está vivendo hoje. Nós precisamos aprender isso. Como foi para José e Maria enfrentar as mudanças que ocorreram na sua vida? Foi fácil? Não, não foi fácil. Tiveram que percorrer um longo caminho pela frente. Vendo o filho viver coisas que nenhuma criança vivia. Mas eles estão vendo aquele filho que eles amam, vivendo momentos que, de repente, eu até acredito que, como pai, ele queria até controlar o filho, mas não dava. O filho tem uma promessa. Lembre-se, havia uma promessa. Nós também teremos mudança, circunstâncias que precisamos aprender a administrar. E eu encerro o culto falando para você isso. Nós precisamos aprender a administrar um momento da nossa vida que se chama hoje. Conversando com os jovens, eu usei uma palavra para eles dizendo o seguinte: aqui em Alcântara foi liberada uma palavra em que nós seríamos celeiro para as nações, uma grande árvore em que os pássaros viriam e voltariam, viriam e voltariam. Se você faz parte dessa igreja, eu quero dizer para você, você faz parte dessa promessa. Mas para que você viva a promessa, você precisa experimentar o tempo de mudança. Não fuja, não questione, mas converse com Deus e viva o tempo de Deus para a tua vida, que se chama hoje. Deus não te abandonou, não. Ele está treinando você. Vamos ficar de pé? Deus não te abandonou. Ele está te treinando. Os irmãos vão estar ministrando. Nós vamos ter um tempo de unção com óleo. Eu quero dizer algo para você. Eu quero desafiar você. No sentido em dizer para você o seguinte: a unção com óleo é para os enfermos. Então eu quero convidar você, somente você que está enfermo. Você que não está enfermo, não venha por causa da unção com óleo. Mas se você tem vivido momentos de dificuldade na sua vida, que você não está sabendo lidar com as circunstâncias, eu quero dizer para você que Deus tem planos para você. E ainda que você viva no momento da sua vida hoje, que é um momento difícil, Deus é poderoso para ajudar você a vencer esse momento, caminhando firme com Ele. O que você precisa fazer é deixar o Espírito Santo fluir através de você. Para de tentar se defender. Para de tentar se argumentar. Para de tentar se justificar. E diga: Espírito Santo, eu estou aqui. Flua através de mim. E se deixe ser uma ovelha conduzível. Você que vai receber a unção com óleo, eu quero convidar você a sair do seu lugar. Os pastores vão estar aqui. E somente você que está vivendo um momento difícil e quer ter esse momento de mudança na tua vida, quando você chegar aqui, você vai poder falar para o pastor: pastor, eu estou vivendo isso, eu quero vencer isso na minha vida.
E você vai receber não a unção com óleo, mas a imposição de mãos para vencer esse momento da tua vida. E aqueles que estão caminhando e que foram abençoados por essa palavra, eu quero te abençoar e te liberar para você ir para sua casa em paz, regozijando no Senhor. Dizendo para você, lá fora, tem uma mesa para você fazer inscrição para o curso de vida cristã, módulo avançado. Tem uma mesa para você fazer sua inscrição para o Acampa Jovem 2019. Então não saia se você é uma dessas pessoas, amém? Põe a mão no teu coração, vamos orar? Amém. Deus, em nome de Jesus, eu despeço meus irmãos nessa noite, debaixo da tua graça, debaixo do teu poder, Senhor Deus, convidando o Senhor e pedindo ao Senhor, toca na vida de cada uma dessas pessoas. Na vida daqueles que estão enfermos, Senhor Deus, traga cura, traga restauração no corpo, restauração na alma, restauração no emocional. E para aqueles que estão vivendo momentos de conflito no seu coração, por causa das adversidades da vida, Deus, toca no íntimo e os fortalece para que possam vencer os momentos difíceis da sua vida. Leva os meus irmãos debaixo da tua graça, debaixo do teu poder. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Você que vai em paz rica, vai em paz e Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.